dá até para enxergar ali, né? Mas eu vou falando para os irmãos aqui. Irmãos, como dito na minha oração, né, estaremos estudando agora este livro aqui, tá bom? Sei que os irmãos compraram, eu vi ali. O Felipe me perguntou se era aquele livro. Vamos estudar ele mais para frente, tá? Mas inicialmente este aqui é o que vai tratar sobre a história batista. Aqui aprenderemos, irmãos, e veremos, né, as primeiras assembleias batistas, a origem da nossa igreja, como que eles agiam em determinadas situações, o que eles decidiam. E isso vai trazer luz para até mesmo alguns costumes nossos, né? Então esse estudo que se inicia hoje, começando pela introdução, é apenas um panorama histórico, né? Vamos ter um panorama histórico batista, principalmente no que tange em 30 anos, de 1675 a 1705, né? Então, amados, será um período de 30 anos aqui que será abordado com os irmãos, tá bom? Então, quem escreve esse livro é James Renihan, e ele é um autor americano, onde é pastor de uma igreja batista reformada, e ele fez um trabalho minucioso, inclusive indo à Inglaterra, inclusive pegando escritos do século XVII e pesquisando a fundo como é que foram essas primeiras igrejas, né? Da onde que veio realmente essa questão do batismo por imersão, como que foram as tratativas ali com os presbiterianos, naquele rompimento, onde saímos de uma confissão de Westminster e partimos para confissões congregacionais e também batistas, né? Eu digo a de Savoy e até mesmo a nossa. Tá bom? Então, o livro se chama Edificação e Beleza, a eclesiologia prática dos batistas particulares ingleses, tá? 1675 a 1705. Então, esse é o período que ele apanha ali para falar sobre essas igrejas. Porque foi justamente nesse período onde teve uma ascensão das igrejas batistas na Inglaterra. Então, neste período ali, cerca de 100 igrejas, elas adotaram a confissão de fé a qual nós usamos e começaram a ter práticas voltadas para essa confessionalidade. Então, para nós é importante? Sim, muito importante, né? Talvez muitas coisas para nós hoje ainda sejam obscuras e não sabemos como lidar. E olhando para o nosso passado, talvez nos traga luz, né, sobre determinados assuntos. Então, uma introdução deste livro que vai dizer o seguinte: a republicação da Segunda Confissão de Fé Batista de Londres, em 1959, foi para muitos de nós a descoberta de um tesouro que jamais soubemos que possuíamos. Desde então, ela tem sido objeto de cuidadoso estudo e análise. Então, amados, segundo o historiador aqui, o pastor James Renihan, ele, em 1959, houve essa republicação da Confissão de Fé Batista, a nossa confissão. É onde muitos, talvez, nem conheciam essa confissão. Então você percebe, 1959 não é tão assim longe, né, da nossa data. Mas era uma novidade para muitos. Desde então, em 1959, principalmente para nós aqui, né, e para a América do Norte, os Estados Unidos, foi uma surpresa, né, conhecer um documento histórico, a nossa confissão, e a partir dela começar a estudá-la. Então, analisando isso, começou a surgir algumas dúvidas. Por quê, amados? A confissão demonstrou que as raízes teológicas dos batistas particulares penetraram profundamente o solo da teologia puritana e da reforma. Até então, tinha-se muitos materiais de teologia puritana. E ao pegar a Confissão de Fé Batista, de 1689, eles começaram a perceber que a teologia era a mesma. As doutrinas chaves do cristianismo, do puritanismo e da nossa confissão estavam no mesmo sentido.
Então, o trabalho do professor Henihan enfatiza isso, deixando claro que esses batistas do século XVII eram católicos quanto à sua herança e visão. Eles compartilhavam muito da teologia dos seus irmãos pedobatistas. E aí eis a questão, de que a nossa confissão ela foi sendo elaborada a partir de outras confissões. Então, podemos até mesmo utilizar a de Westminster para esclarecer talvez alguns parágrafos da nossa confissão que talvez não estejam claros? Sim. Dependendo da doutrina em tela, podemos usar sim, sabendo que a nossa teologia é muito semelhante à dos presbiterianos. Então, amados, a primeira coisa que vemos é que os batistas do século XVII, eles não eram orgulhosos, a ponto de pensarem que não tinham nada a aprender com os presbiterianos, com os pedobatistas. Pelo contrário, eles tinham óleo sim, e essa catolicidade que ele diz é justamente uma ortodoxia cristã. Então, quando você se deparar aqui com os batistas, eles eram católicos, ele está querendo dizer que eles olhavam para a igreja de uma forma primitivista. O que é isso? Eles olhavam para a igreja segundo os seus costumes tradicionais e eles não descartavam tudo. Eles olhavam aquilo que, à luz das Escrituras, estavam realmente de acordo com a sua fé e prática, e assim eles adotavam. Então os batistas não foram revolucionários, falaram, está tudo errado, e a partir de agora vamos fazer tudo novo. Não. Nossa teologia, ela é muito semelhante ao dos nossos irmãos pedobatistas. Tá bom? Então, amados, primeira coisa que constatamos dos batistas do primeiro século ali, do século XVII, não eram orgulhosos a ponto de pensarem que não tinham nada a aprender com eles. A contribuição distintiva desses homens, responsáveis pela confissão, foi uma eclesiologia distintivamente batista. E essa eclesiologia é o tema desse estudo. Uma das doutrinas que divergimos e muito para os nossos irmãos presbiterianos, pedobatistas, é a eclesiologia. A nossa eclesiologia, o irmão precisa entender isso, ela na sua prática se distingue e muito, tá? Para os irmãos que sabem, a igreja presbiteriana, ela vem de um sistema hierárquico, digamos assim, onde existe um grande concílio que determina e resolve alguns assuntos, e a igreja em si, ela não tem parte nisso, Até mesmo, temos irmãos aqui que vieram de igrejas presbiterianas, determinados assuntos não podem ser resolvidos pela igreja, Tem que ser resolvidos por este grande concílio. Então não é o caso das igrejas batistas, como veremos. O nosso sistema, como vocês já estudaram, é o sistema congregacional. Então a nossa eclesiologia prática, vamos ver isso ao longo da história, que sempre os assuntos foram resolvidos pela autoridade dada à igreja. Tá? E a igreja que eu digo aos seus membros, juntamente com os seus pastores. Um pastor também é membro de uma igreja, então juntos nós decidimos os assuntos. Então, amados, essa eclesiologia batista é o tema deste assunto, só que num panorama histórico. E contudo, mesmo nesse caso, eles acreditavam que seu testemunho era a aplicação final do princípio do sola escritura da reforma. Então, o que vai nortear a eclesiologia prática dos batistas do século XVII? Justamente o sola escritura. Quem lembra aí o que era a sola escritura? Alguém pode recordar? Já estudamos isso. Não estudamos? Já fizeram inclusive prova sobre isso. Que princípio é esse do sola escritura? Suficiência das escrituras. Para quê? Oi? Nortear tudo, Mas dê mais exemplos. Como assim a suficiência das escrituras? Então, ou seja, se eu estou falando de eclesiologia, o que vai nortear os meus princípios
de prática do que eu faço como igreja, do que fazemos como igreja. Quem vai nortear isso? Então, esse era o princípio dos batistas do século XVII. Tá? Eles olhavam para as escrituras para nortear, por exemplo, o batismo. Por que eles decidiram, então, a partir dessa cisão, né, na nova confissão batista de 1689, que teve outras impressões, né? A primeira, 1644, elas foram sendo reimprimidas, mas eu digo 1689 porque é a que realmente temos hoje, né, o produto final. Da onde que eles tiraram, então, o batismo por imersão? Da cabeça? Inventaram? Não, através de um estudo minucioso da palavra, eles viram que o método, né, a forma de batismo mais coerente com as escrituras era por imersão. Tá? Então, o que vai nortear a nossa vida aqui, nesse estudo, é a sola escritura. Olhar para o passado e ter esse relato de um historiador de que tudo que eles foram moldando conforme a sua prática de igreja estava baseado no sola escritura, isso nos traz uma certa segurança. De quê? De olhar para essa história, então, é saudável. É aí que o irmão precisa entender que o tradicionalismo, ele pode ser tanto benéfico como maléfico. Tá? Por exemplo, você está na sua família, que há muitos anos tem uma mesma prática X. Aí você, inserido nessa cultura familiar, você vai também praticar através de uma tradição. Então, qual é o nosso desafio? Ver se essa tradição, ela realmente se coaduna com as escrituras. Se não, descarta. É uma tradição, né, que vai nos fazer mal, não vai nos fazer bem. Então, sabendo que os primeiros batistas tiveram essa preocupação de olhar para as escrituras, nós ficamos um pouco mais tranquilos, né? Então, é um trabalho histórico, tá? É um trabalho histórico que você vai passando aí, tá, Maurício? É um trabalho histórico, e o trabalho de Henihan esteve lá com vocês, né, Helder, agora, né? Foi James Henihan, foi o filho dele, né? O filho do James Henihan, Samuel Henihan. É muito valioso para nós, irmãos, no que diz respeito ao âmbito da vida da igreja. Como um verdadeiro historiador, ele não estuda a confissão de forma isolada da vida dos homens que a compilaram e das igrejas que a receberam. Ele dedica uma cuidadosa atenção aos escritos dos batistas particulares daquela geração e, mais importante, faz um estudo de seus livros, registros de igrejas, registro de associações e documentos de assembleias. Tá? Então, esse historiador, né, o James Henihan, ele teve o trabalho de consultar, ler atas de assembleia dessas igrejas. Por quê, amados? Porque não é somente ter uma confissão. Não é somente termos as nossas doutrinas elencadas e explicadas uma a uma. Nós temos que saber transmitir essa nossa confessionalidade para a nossa vida prática. Nós precisamos conseguir transportar a teologia batista para o nosso dia a dia como igreja. Tá? E vocês já sentiram dificuldade disso. Já tivemos casos aqui, né? E não só um, nem dois, nem três, onde a igreja teve que julgar casos, arbitrar sobre casos, à luz da nossa confissão. E o resultado não foi muito bom, como muitos já viram. Tá? Isso devido, e aí entrou a exortação que eu já fiz à igreja, né, e sempre vale mais um pouquinho, né, de estudar a nossa confissão, para poder estar apto para aplicá-la no dia a dia. Tá? E o nosso irmão Felipe, que redige as atas, né, fica tudo registrado lá, né? As perguntas, o que é falado, e aquilo lá. Pode ser que um dia, né, seus netos vá lá nas atas da Assembleia da Igreja Batista de 2022 e fala: sério que o meu avô falou isso? Então, estudem. Estudem, tá? Porque tudo isso é documento histórico.
Assim como esse historiador foi lá em 1675, atrás de documentos históricos, e encontrou, pode ser que encontre os nossos também um dia, se assim Deus o permitir. Tá? Então, amados, o estudo dele então foi voltado para esses livros, registro de igrejas, registro de associações e documentos de assembleia, com o intuito de extrair a prática de uma confessionalidade. Tá? E nada melhor do que uma assembleia, né? Uma assembleia, ela traduz muito sobre o que a pessoa está entendendo da vivência de uma igreja reformada. Né? Explica muito. Somos apresentados, então, a uma imagem gráfica do papel que a confissão desempenhou na vida das igrejas batistas particulares. Então, amados, para nós será de grande valia olhar como que esses homens e mulheres, não só pastores, mas homens e mulheres como nós, comuns, que faziam parte de uma igreja, como que eles resolviam determinados assuntos. Veremos qual era a maturidade cristã dessas pessoas. Né? Então será de grande valia para nós isso. E eles eram leais uns aos outros, porque confessavam uma fé comum e, acima de tudo, leais ao Senhor, cuja glória era o objeto de sua confissão. Eles não rejeitaram seus irmãos pedobatistas, que isso fique claro. Antes desejavam compartilhar com eles todas as riquezas de sua herança. Este livro não é um modelo a ser seguido servilmente. No entanto, é uma obra da qual podemos aprender lições importantes. Tá? Então, o primeiro ponto, e ele destaca muito isso, irmãos, esse historiador, é que existia uma grande admiração a respeito para com os pedobatistas. Tá? Às vezes nós oferecemos críticas, né, à teologia bíblica deles, enfim, mas nós devemos ter hombridade e honestidade de que a nossa teologia, em grande parte, massiva dela, veio das mãos desses homens pedobatistas. Tá? O que nós conhecemos por ortodoxia cristã, esses homens tiveram grande parte. Então os batistas não excluíram isso. Eles olharam com bons olhos para esses nossos irmãos. Tá bom? Teologia histórica, que não deixa de ser. Este livro é um estudo em teologia histórica. Nossa, mas teologia, pastor? Estudo de Deus ao longo da história? Sim. Se eu estou olhando para a nossa confissão como sendo, para a prática das igrejas, a confissão trata de doutrinas que são bíblicas, doutrinas de Deus. Então é uma teologia, um estudo teológico, histórico, sobre igrejas, voltado para a eclesiologia. E é uma tentativa de descrever em detalhes a implementação dos princípios eclesiológicos confessionais entre um grande grupo de igrejas que subscreveram a Confissão de Fé Batista de 1689, no final do século XVII. A história dos batistas tem sofrido frequentemente, irmãos. E por que é aqui que vem a importância de estudarmos essa teologia histórica dos nossos pais batistas? Porque essa história ela tem sido distorcida ao longo do tempo. Essa história dos nossos pais batistas tem sido totalmente atacada. Então, amados, justamente nas mãos de ideólogos polêmicos, que abordam com preconceitos conscientes, a priori, forçando o resultado final de seus esforços, a fim de que reflitam esses preconceitos. Sobre o que eu estou falando? Origem dos batistas, por exemplo. Qual que é a origem dos batistas? Vieram dos anabatistas? O nosso movimento é um movimento chamado landmarquismo, que eu falarei para os irmãos aqui. Então, amados, não tem sido, ao longo dos anos, principalmente desse século XIX para frente, não tem sido honesto
o trabalho sobre as evidências históricas da nossa origem. Muito tem se feito a distorcer as nossas origens. E amados, se você se preocupar realmente em estudar isso, e eu oro, eu gostaria muito que Deus colocasse no coração de algum irmão estudar a fundo a história dos batistas, porque isso vai trazer contato com literaturas que talvez nem traduzidas estejam ainda, e colocar no coração dessas pessoas a tradução desses livros. Por exemplo, Benjamin Kitt, um batista deste período, ele escreveu um livro com mais de 1.800 páginas sobre tipologias. Ele fez um trabalho bíblico, de teologia bíblica, falando do Antigo Testamento, todas as tipologias que apontavam para Cristo. E hoje nós apanhamos, né, em ler o Antigo Testamento e falar, mas aonde que está aqui a tipologia? E nós temos trabalhos feitos, não traduzidos, né? Então que seja uma oração sua também, que Deus ou envie uma pessoa com esse interesse pelo estudo dos batistas, ou toque no coração de algum irmão, né, em estudar profundamente. Por quê? Porque a igreja ganhará com isso. A igreja e não só a nossa. Isso será um trabalho, o trabalho, amados, que eu vejo o pastor William, lá de Francisco Morato, inclusive, né, o dono dessa editora aqui, Estandarte de Cristo, e também do pastor Marcos Paixão, é um trabalho que não abençoa apenas a igreja deles. Olhe nós aqui em Mogi das Cruzes, fazendo uso de um material que foi traduzido, que foi estudado, né, por irmãos piedosos que tiveram esse senso, que não tem preguiça, né, que olham para aquilo que realmente necessita e nos abençoam, pelo menos abençoa quem tem interesse, né? Então, amados, a igreja precisa desses homens e mulheres, porque até mesmo a mulher do William, a Camila, ela ajuda na tradução, né? Então é um casal que tem abençoado pessoas no âmbito nacional a níveis imensuráveis. Imensuráveis. E poderia ser você, né, se você tivesse esse interesse realmente em estudar. Então, amados, que Deus coloque essas pessoas no nosso meio, porque precisamos. Tem muito material não traduzido. E no que tange a material batista, principalmente. Tá? Essa editora tem nos ajudado muito. Orem pelo William, orem pela igreja de Francisco Morato, né, porque é quem tem financiado, é quem tem dado suporte para aquela família, tá bom? E o William tem vários problemas, tá? Uma irmã com uma filhinha com fibrose cística, tá? Um filhinho pequeno, poucos recursos, tá? Temos irmãos que vieram de lá e conheceram de perto eles, né? O Flávio e a Gerlane. Então, amados, orem por esse trabalho. Continuando aqui, amados, a história dos batistas tem sofrido, então, na mão dessas pessoas, forçando os resultados para não concluir. E qual que é o grande problema? Por que as pessoas forçam o resultado histórico da origem dos batistas e suas práticas? Justamente porque a nossa origem predominante vieram de pessoas calvinistas. E não aceitam isso. Aí você vai para a CBB, né, Convenção Batista Brasileira, que estão excluindo, como aconteceu comigo. Né, aconteceu comigo e tem acontecido com diversas pessoas. Excluem do meio, excluem da convenção pastores que se posicionam a favor das doutrinas da graça ou doutrinas reformadas. Tá? Aí você pergunta, se eles então recusam essas doutrinas reformadas, o que eles vão fazer com a origem dos batistas? Você acha que vai ter viés? Você acha que vai ter um viés ideológico sobre isso? Com certeza. Eles não assumirão de que os batistas mesmo, predominantes da Inglaterra, vieram da Reforma e desse movimento separatista puritano, a qual os irmãos já estudaram aqui na história da nossa confissão. Então, amados, a maioria das obras sobre a história dos batistas do século
XIX consistiu em tentativas polêmicas de demonstrar a antiguidade e a continuidade e, às vezes, a sucessão direta dos princípios batistas através dos tempos. Ele cita aqui um historiador, William Whitsitt, que propôs uma historiografia alternada em 1896, século XIX, traçando o início dos batistas, do batismo de crentes por imersão apenas por volta de 1640. E o escândalo foi tão grande que ele foi forçado, esse homem, esse historiador, William Whitsitt, ele foi forçado a sair da presidência do Seminário Teológico Batista do Sul em Louisville, em Kentucky. E as ideias populares do chamado movimento Landmark são persistentemente disseminadas em muitos círculos batistas, inclusive da igreja a qual eu vim, da CBB. O que é o movimento Landmark? O landmarquismo é o que vocês estudaram por sucessionismo. O que é o sucessionismo? Vamos lá. Vamos agora resgatar quem estudou aí. Vamos ver quem estudou. Lembra lá das vertentes sobre a origem do batismo? Eu não lembro mais. Não lembro mais? Lembra, ô Gessé? Exato. Exato, aquela história romântica, né? Tem um livrinho, lembra o livrinho? Isso, Rastro de Sangue, né? Existe essa falácia, tá? Que não possui documentos históricos que comprovem essa teoria, que não passa de uma teoria, aonde muitas igrejas batistas assumem isso como verdade. Por quê? Porque aí será, né, fácil embasar que a nossa origem não veio dos puritanos ingleses. Veio antes disso. Não, batismo por imersão não veio como o historiador aqui, o William Whitsitt, né, estudou, conseguiu provas históricas sobre isso. Ele colocando essas provas na mesa, fala, não, agora você não pode mais ser presidente do seminário, pode sair do nosso meio. Tá? Essa verdade é dura demais para nós. Queremos o landmarquismo. Né? O movimento Landmark é o que realmente embasa. E assim eu consigo embasar que a nossa origem não é calvinista. Prioritariamente. Tá? Isso, amados, é um impasse que eu passei dentro de uma igreja batista. Né? Eu falei, mas olhe para a nossa história. E os líderes da igreja falaram para mim, sim, a nossa história é desde João Batista. A nossa história não tem nada a ver com a Inglaterra. E isso é desonestidade. É a mesma coisa que você falar que seu tataravô não é seu tataravô. Que você veio de outra linhagem. Porque você não se identifica com ela. Né? Aí você vira uma aberração. Uma aberração. Ou nós temos uma origem ou nós não temos. E para cravar qual é ela, o que vai nos trazer esse embasamento da nossa origem? Os documentos históricos, irmãos. E por isso que temos aqui historiadores como James Renihan, que teve esse trabalho. Então, o landmarquismo ou sucessionismo batista é um termo disseminado a partir de 1856, século XIX. Quantas coisas aconteceram no século XIX? Tem alguém que estudou bastante história aí? Né? A questão dos filósofos, né? Do humanismo, apareceu por volta de qual século, irmãos? Incrível, né? Como esse século XIX é marcado por coisas contrárias às Escrituras. Estudem, irmão. História, eu tinha até vontade, né? Tenho ainda, de cursar um bom curso, né? Uma faculdade de História. Por quê? Porque História é tudo para nós. E o nosso futuro, irmãos, o futuro dessas crianças aí, sabe qual que é o trabalho dos governantes? É anular a história e enganar, tá? Porque não vai conhecer as suas origens, o que aconteceu, tá bom? Cuidado com a ignorância histórica. Então, amados,
O sucessionismo ele foi disseminado a partir de 1856 pelo editor do jornal. Aqui tem uns termos em inglês que o Maurício seria mais apropriado do que eu, né? Tennessee Baptist, James R. Graves, né? Para referir a uma doutrina teológica e perspectiva pseudo-histórica, diz Renihan, pseudo-histórica das origens dos batistas. Os landmarquistas defendem que, primeiro, vamos ver as principais ideologias aqui e visões dos landmarquistas. A igreja é somente uma congregação local e visível, não existindo a tal igreja universal ou igreja invisível. Então eles não acreditam nessa igreja invisível de Cristo. Segundo, o batismo só é válido quando realizado por uma igreja batista local corretamente constituída. Terceiro, a ceia do Senhor somente deve ser ministrada para membros da congregação local. Quarto, as cartas de Paulo eram e são destinadas exclusivamente a igrejas locais. E quinto, pegando para nós aqui o que precisamos, uma linhagem batista histórica pode ser traçada desde os tempos de João Batista, como a publicação do Rastro de Sangue, de J. M. Carroll. E 6, os batistas não são protestantes. Não são protestantes. Esse é o pensamento dos landmarquistas, né, de Landmark. E isso, amados, certamente, né, como já estudado aqui, eu trouxe até alguns vídeos do Marcos Paixão, não possuem evidências históricas. Tá? A evidência citada aqui demonstra que os primeiros batistas calvinistas não podem ser citados como os precursores das ideias do movimento Landmark. Tá? As vidas dos batistas particulares foram marcadas por uma catolicidade genuína. Em um nível diferente, alguns historiadores batistas notáveis têm argumentado que o tema central da vida dos batistas tem sido a ideia da liberdade de consciência. A liberdade de crença e da expressão individual tem sido defendida como meio de se opor a qualquer tentativa de implementar credos ou confissões na vida batista em tempos modernos. Esse estudo fornece evidências substanciais de que a autoidentificação do maior grupo dentre os primeiros batistas estava intimamente ligada à teologia confessional. Então, amados, se você quer entender confessionalidade na prática, você precisa olhar para esses primeiros batistas. E ao colocar o locus da teologia sobre o microscópio e considerar seu contexto em um maior grupo definido de igrejas, podemos encontrar correções para essas abordagens. As abordagens gerais da história dos batistas devem ser baseadas em estudos mais restritos e detalhados, e não românticos, como essa teoria, né, do sucessionismo batista. Tá bom? Então, amados, eclesiologia prática é o que está em tela aqui para nós. E outro motivo para iniciar esse estudo é pastoral também. Por que pastoral? Como pastor de uma igreja moderna que subscreve a confissão, James Renihan, e também seu filho, né? Há muita pouca informação disponível sobre a implementação do material eclesiológico. A segunda metade do século XX testemunhou a abundante republicação das obras puritanas por diversas editoras. Em muitos casos, essas obras lançam muita luz sobre visões teológicas dos batistas particulares ingleses. A Segunda Confissão de Londres é uma edição das duas principais confissões pedobatistas que conhecemos, né, do século XVII, a Declaração de Savoy e a Confissão de Westminster dos presbiterianos. Os batistas afirmaram que usaram essas duas confissões por causa da clara concordância que havia entre elas a respeito das doutrinas fundamentais do cristianismo. E por essa razão, na maioria dos casos, os tratados puritanos nos fornecem um grande esclarecimento das convicções doutrinárias dos batistas. Entretanto, qual que é o problema? É a visão teológica dos primeiros batistas? Não, nós temos diversos
materiais aí traduzidos sobre a visão cristã em si dos puritanos, né? Tem a PES lá, que fornece muitos materiais, a própria Estandarte de Cristo traduz muita coisa. Mas e sobre eclesiologia? Quantos materiais se tem disponíveis sobre eclesiologia? Pouquíssimos. A eclesiologia era a doutrina distintiva dos batistas. E não pode ser tratada da mesma maneira. É um erro traçar uma linha direta entre os escritos eclesiológicos dos puritanos pedobatistas e as crenças e práticas dos batistas. Encontramos material eclesiológico dos presbiterianos? Muitos. Mas e dos batistas? Poucos. Tá? Assim como de teologia bíblica. Ou seja, os principais pontos que nos distinguem, né, dos pedobatistas, não se tem tanto material. Eis a necessidade, irmãos, de homens e mulheres que se preocupem com o futuro da igreja e queiram fazer um serviço além do que nós temos aqui como igreja. Tá? Mas é um desafio. É um desafio que apenas pelos olhos da fé, né, nós podemos pensar nisso. Então, amados, precisamos ter olhos para essas distinções, para aquilo que nos caracteriza como batistas. E a eclesiologia aplicada é uma delas. Ao considerar as declarações confessionais e a sua implementação nas igrejas contemporâneas, diz Renihan, percebi que a falta de informação criou um vácuo de perspectiva histórica e confessional. Lembra que eu sempre digo isso, seus irmãos, e ele vai dizer aqui também, nessa questão de eclesiologia. Quando você cria um vácuo, esse vácuo fica sem ser preenchido. Quando eu não tenho material que trata sobre eclesiologia batista, ou sobre teologia bíblica pactual batista, você pensa, você acha que alguma coisa toma o lugar disso? Sim. Então, se eu não tenho material que nos distingue como batistas, o que vai entrar neste vácuo, né, ou hiato? Suposições. É aí que o sucessionismo ganha espaço. É aí que essas teorias ganham espaço. Por falta de material fidedigno, que realmente elucida para nós quem nós somos. Suposições que não pareciam ser inteiramente justificadas foram feitas sobre o ensino da confissão e a sua prática nas igrejas. Havia necessidade de se realizar um estudo, isso são palavras de Renihan, um estudo que se utilizasse de fontes primárias, que empreendesse uma tentativa de delinear o entendimento específico dos princípios eclesiológicos colocados na confissão por seus editores e promulgados nas igrejas originais. Certamente, amados, ele não fala mais profundamente sobre as suas motivações em estabelecer a pesquisa sobre a origem dos batistas. Mas, ao ler esse livro aqui, esse homem que desempenhou aqui um grande período de sua vida para poder estudar essa história dos batistas, me fez pensar lá na minha vida no seminário. E como que eu vim conhecer a fé reformada. Tudo partiu, né, de um interesse em conhecer realmente pessoas piedosas, né? Eu estava tendo um grande contato com as Escrituras, desde que eu me converti realmente, eu comecei a ler muito a Bíblia, né? Minha esposa é testemunha disso, eu comecei a devorar a Bíblia, ler. E eu comecei a deparar então com verdades sólidas que me faltava, sabe o quê? Aplicação. Porque conhecer a Bíblia é uma gama de ensinos e conceitos, doutrinas, pois as doutrinas fluem dela, e que eu não tinha talvez tanta elucidação, né? Eu comecei a pensar, tudo bem, agora eu conheço este livro. Eu já tenho um contato, eu conheço este livro, né? Na minha finitude, na minha pequenez. Mas agora eu preciso de exemplos disso aqui. Aí eu comecei a olhar para os homens de hoje em dia. Nenhum me despertou atenção. Nenhum. De vida piedosa. Aí eu comecei a pesquisar homens piedosos. Fui lá no Google mesmo. Homens piedosos. Né?
E providencialmente, né, Deus me levou para Jonathan Edwards, né, um homem que em níveis de espiritualidade, né, já morto, sem igual, né, sem igual assim no que tange a exemplos piedosos. Jonathan Edwards, eu tenho biografias dele e falam que quando ele pregava, seu rosto brilhava, né? Um homem que jejuava constantemente, magro, né? Mas isso não era legalismo, não era farisaísmo. Era um homem que realmente buscava Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive que estabelecer um estudo histórico de homens piedosos para entender a aplicação do que tange as doutrinas bíblicas. Aí estamos numa igreja e precisamos conhecer pessoas confessionais com a mesma fé que a nossa, que aplicaram esses preceitos na vida prática da igreja. Então vamos ter que fazer o quê? Estudar história. Tá? E talvez, amados, né, e com grande possibilidade, esse foi o motivador de James Renihan. E eu falei isso com o William, um dia que eu vi com ele, o William da Estandarte. Eu falei, hoje a grande dificuldade que eu sinto lá, William, na igreja é trazer essa prática para os irmãos. A prática da confessionalidade. E os irmãos têm visto isso junto comigo. Né? Que esses preceitos de cosmovisão pentecostal, de salvação por obras, né? De sentimentalismo, está ou não está impregnado no povo hoje em dia, irmãos? Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar a nossa confessionalidade e isso tem que tomar parte nos nossos corações e ser trazido para as nossas vidas. E eu falei a ele, como fazer isso, Will? Trazendo os estudos. Mas trazemos, orando e aguardando no Senhor. Tá? Mas a minha esperança, amados, é que você, ao olhar para esse estudo histórico dos batistas, você se sinta tocado, confrontado sobre a seriedade dessas igrejas, tá? Que muitas delas foram perseguidas na Inglaterra. Tá bom? Não digo isso por acreditar que as igrejas modernas devam seguir seus antepassados em cada detalhe, e sim porque a confessionalidade não deve ser fundamentada pelas percepções modernas, mas por uma compreensão abrangente da implementação histórica e teológica do documento. Tá? Porque existe aí, como já virou um nome, né, um adjetivo, reformodinhas. Já ouviu esse termo? Né? Os reformodinhas são pessoas que se dizem reformadas, porém não tem nenhum arcabouço, nenhuma ortodoxia cristã, não conhece o que tange confessionalidade e se diz reformado, né? Cuidado, tá? Para falar que é confessional. Então, o propósito do estudo, já caminhando para o final aqui, irmãos. Esse estudo, ele foi concebido para atender a esse propósito. Hoje é só a introdução, tá? Uma tentativa de investigar a eclesiologia prática das igrejas que subscreveram a nossa confissão. Confissão de Fé Batista de 1689. O método usado para abordar esse assunto pode ser comparado ao conjunto de 3 círculos concêntricos, tá? Que está na próxima imagem que eu vou usar aqui na tela agora. Então, o primeiro círculo, né, interno. Pode colocar direto aí, Maurício, o círculo? Coloca aqui para mim. O círculo interno é a própria confissão. E esse documento contém declarações teológicas, técnicas sobre a eclesiologia e foi solenemente adotado por mais de 100 igrejas na época em consideração. 1675 a 1705, 30 anos, né, foi analisado aqui pelo autor, pelo historiador. O círculo do meio contém os escritos eclesiológicos dos batistas particulares. Eles elaboraram as doutrinas da confissão e forneceram uma estrutura teológica mais detalhada para entender as posições adotadas nas igrejas. Então, mais ou menos como fazemos aqui. Tem a confissão, nela tem as doutrinas, mas talvez só o texto da confissão não seja tão claro.
precisa destrinchar mais. Então, existem esses compêndios, né? Esses registros, que é o círculo do meio. E o externo, tá? Contém as atas das igrejas. Elas funcionam como livros de crônicas das igrejas e mantinham os registros oficiais da vida e dos acontecimentos relevantes. Tá? Então está aqui. Né? Eu fiz esse gráfico. Aqui está o método de estudo de James Hennigan. Confissão, sempre no meio, confessionalidade. Tá? Amados, eu quero que você entenda, de uma vez por todas. Para você estar numa igreja reformada, você tem que ser confessional. Você tem que estudar a confissão de fé da sua igreja. Tá? Não dá para essa preguiça continuar, irmão. Não dá para você continuar negligenciando o estudo confessional. O estudo confessional é o cerne da questão. Ser reformado, estar numa igreja reformada, é conhecer a confessionalidade da igreja. Aí vamos falar de história. Qual é o ponto de partida do historiador? Confissão de fé. Para falar de eclesiologia, um historiador, ele parte da confessionalidade. Talvez você ainda não entendeu a seriedade disso, irmão. Você não entendeu. Essa igreja, ela só vai se perpetuar, irmão, quando os membros desta igreja se comprometerem com a sua confessionalidade. Essa igreja só vai ter vida longa, vai permanecer realmente quando vocês entenderem o que você professa e defenderem isso. O método de estudo de um historiador é confissão, escritos eclesiológicos batistas, que partem o quê? De destrinchar, de trazer mais escritos sobre a confissão na vida da igreja. E por último, ele vê as atas das igrejas batistas históricas. Mas veja que o centro é a confessionalidade. Desta confissão se elabora as doutrinas. E dessas doutrinas tem um reflexo na vida prática da igreja. Tá? Então, quando nós olhamos isso aqui, porque nós temos atas, não temos? Nós temos já registros aqui históricos nossos. Poucos, mas temos, de 3 anos. E você percebe que as grandes falhas que nós passamos aqui, dificuldades em assembleias, é só você fazer o caminho inverso. Aonde que está o problema? Confessionalidade. Não entender a confissão. Não estudar a confissão. Tá? Então, ou você acorda para a vida, tá? Para que você realmente viva o que a igreja que foi dada a você está lhe passando, está propondo. Ô irmão, não tem o que a gente fazer. Se você não quer uma igreja confessional, quantas tem aí fora, Flávio? Milhares. Tá? Mas se você for para uma presbiteriana séria, tem confissão. E para ser membro, não sei como que era lá, Helder, tinha que passar pelo estudo da confissão de Westminster? Sim, depende do líder lá. Da pessoa que chega também. Então, recém-convertido tem que passar o catecúmenos. Catecúmenos, né? Catecúmenos e tal. Estuda a confissão. Mas prezam pela confissão? Mais ou menos? Um comentário que eu poderia fazer aqui, porque é interessante ver isso aí. Né? Ontem a gente estava falando sobre essa questão do abandono da confessionalidade. Né? São feitas conferências onde, né, homens piedosos sérios falam sobre essa necessidade da gente resgatar a confessionalidade na igreja. Aí eu ia até fazer um comentário mais na frente sobre isso, porque é incrível como que a gente vê isso na história. Né? Como que os presbiterianos, embora, né, hoje a gente vê que até eles mesmos também estão muito distantes da sua própria confessionalidade, mas como que eles conseguiram se preservar na medida do possível, né, durante todos esses anos, e os batistas não. A confessionalidade explica, os batistas abandonaram muito rápido, aderiram à confissão, mas muito rápido abandonaram
aí por causa disso deixaram de existir, e aí começou a vir essas suposições, porque na verdade os batistas sempre existiram, né? Desde quando surgiram, não deixaram de existir, a questão é que deixaram de ser confessionais. Exato. E aí lá na igreja, assim, tem uma certa, de onde a gente vem, eu posso dizer de onde a experiência de vocês porque aqui. lá é um tipo de realidade. Em cada igreja presbiteriana você vai ver esse tipo de realidade. Do mesmo modo, né, dentro da igreja batista também, né? Infelizmente não tem realmente a seriedade, o comprometimento que deveria ter, não. Porque eu acho que são realidades bem distintas em relação a presbiterianos e batistas. Sim. Os batistas abandonaram mesmo, que você consegue ver nitidamente o abandono confessional. Os presbiterianos não, os presbiterianos você às vezes tem um pouco de dificuldade para ver esse abandono, porque tem alguns vestígios ali de confessionalidade, mas na verdade já teve um grande abandono também dela. Então é uma realidade um pouco diferente. Semana passada eu mostrei a igreja Jeremias Pereira, né, lá de BH. O Felipe tem uma conhecida que é de lá, ela perguntou sobre uma igreja, né, onde que tinha uma igreja, aí falou, tenta ir na presbiteriana aí. Chegou lá, pisou naquela igreja e os irmãos viram, né, semana passada. Aquela é uma igreja que claramente, nitidamente, abandonou a confessionalidade. Né? E é um homem que está ali em programas de televisão com o Hernando Dias Lopes, é um homem totalmente reconhecido no meio presbiteriano. Aí a questão que vem alguns irmãos perguntaram, mas e aí? O grande concílio não vê essas igrejas e como é que elas estão abandonando a confissão? Até vem. Mas, né, esse que é o problema do método não congregacional, que gera certa politicagem, digamos assim, né, e outros interesses no meio disso. Pode falar. Só um adendo também. Inclusive, essa semana eu conversei com um pastor, um presbítero, né, que tem amizade com Jeremias, e eu comentei sobre esse fato. Ele simplesmente fez um adendo. Ele falou assim, não, Jeremias simplesmente mudou só a liturgia. Só a liturgia, né? Nós seguimos o princípio regulador do culto, assim como eles dizem que segue, né? Os presbiterianos. É confessional isso, está na confissão de Westminster, né? O princípio regulador do culto. Então, assim, irmãos, abandonar a confessionalidade é perder as características, né? E aí é porta de entrada para todo tipo de heresia. Então, se você ama seus filhos, se você ama a igreja de Cristo e pretende, né, lutar pelo Evangelho, lutar pelas Escrituras e as doutrinas, como que eu começo isso? Estudando aquilo que eu confesso. Tá? Entendendo as doutrinas que estão contidas na nossa confissão. Tá? Então precisamos defender isso. Porque essa igreja pode muito bem começar confessional, mas daqui a 80 anos ou 50 anos não ser mais confessional. Tá? Então, que o irmão entenda, olha o método de estudo do historiador. Tá? Partindo da confissão, indo para os escritos teológicos dos primeiros batistas e após a vida prática que está nas atas de assembleia, né? Onde realmente as coisas acontecem. Tá bom? Então já partindo, o que veremos? O que veremos? O capítulo 1 vai trazer a visão histórica do surgimento e desenvolvimento das igrejas particulares. Ele prepara o terreno para as análises eclesiológicas contidas já no capítulo 2 a 6. Nesses capítulos, as declarações confessionais relevantes foram examinadas, os escritos eclesiológicos foram consultados e as atas das igrejas foram usadas para ilustrar os princípios doutrinários defendidos na forma escrita. Tá? Então ele foi analisando o que a confissão diz sobre esse assunto. Tá, vamos ver o que eles escreveram sobre isso, os pastores. Vamos ver agora como que a igreja reagia a esses ensinos. E tudo isso foi analisado. É maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Tá? Para se entender essa questão histórica. As 3 décadas representadas no título 1675 a 1705 foram escolhidas por sua relação específica com a confissão.
Em 1675, por exemplo, todos os principais líderes de Londres e de outras cidades inglesas estavam nas posições pastorais que ocupavam ao longo dessas décadas. Em 1705, que é o período final dos 30 anos, quase todos esses homens estavam mortos e a liderança do movimento estava passando para novas mãos. Porém, mesmo os que iniciaram 30 anos antes, mortos, ele constata que a confessionalidade, pelo menos nesse período de amostra, permaneceu. Tá? Então, as 3 décadas escolhidas será o período de amostra aqui para nós. A confissão foi publicada de forma anônima em 1677, durante um período de perseguição que os irmãos já estudaram aqui na história dos batistas, da nossa confissão, né? Como uma declaração de fé de muitas igrejas de Londres e no país. Ela foi adotada publicamente 12 anos depois, mas até então ela era circulada ali de forma oculta, né? Por causa da perseguição. E durante um período de tolerância, lembra lá do tratado, né, de tolerância que houve na Inglaterra? Ela foi adotada por mais de 100 igrejas. Por mais de 100 igrejas. E forneceu estrutura para a teologia da igreja para essas congregações. Durante as 3 décadas, a confissão representou um marco importante para todos os observadores. Por um lado, ela colocou os batistas diretamente entre os dissidentes reformados, e por outro, serviu para evidenciar as suas perspectivas singulares, especialmente em questões eclesiológicas. Então, amados, é isso que veremos. Em muitos momentos, continua aqui, foi necessário fazer referência aos primeiros escritos das práticas dos batistas particulares. Alguns dos que eram líderes em 1689 faziam parte do movimento desde o início e contribuíram para seu desenvolvimento. Não há bifurcação entre as primeiras igrejas e as posteriores. Não há divisão, irmãos, mas sim continuidade. Esse estudo aqui se torna especial por quê? Porque nos comprova, se a igreja for séria naquilo que confessa, ela terá vida longa. Mas isso depende do seu empenho. Depende do quanto que você ama a sua igreja. Depende do tanto que você se dedica a ela. Tá? Então, amados, como um movimento que só emergiu conscientemente na década de 1640, há uma progressão natural sem diferenças significativas. As décadas em consideração marcaram o primeiro período após o estágio inicial do desenvolvimento e forneceram uma boa amostra das práticas eclesiológicas das igrejas que subscreveram a confissão. E isso até mesmo deve existir. Ontem mesmo, um pastor da área nordeste ali do país, né, eu esqueci se é Alagoas, onde que ele está, enfim. Eles têm ali uma associação, a Comunhão Batista Reformada do Nordeste. Né? E eles começaram com poucas igrejas. E eles discutem confessionalidade, como que as igrejas estão lidando com isso, esses pastores. Coisa que aqui em São Paulo, eu até coloquei lá no grupo lá dos pastores. Eu falei, olha, aqui em São Paulo temos que aprender muito com vocês, porque as igrejas reformadas aqui estão desunidas. Precisam se unir. Precisam ter comunhão. Os pastores precisam se encontrar. Por quê? Porque hoje você está aqui, daqui a pouco se você precisar mudar de lugar, eu vou falar para você, não, pode ir na igreja em tal lugar lá, que segue a nossa confessionalidade. E você vai chegar na igreja e não vai ter diferença. Não vai ter diferença. Você vai estar bem. Vai ter comunhão com os irmãos, com a mesma fé, com a mesma unidade. Mas o que vai direcionar isso, repito, é a confessionalidade. Tá? Será que é importante? Como signatárias originais da confissão, suas práticas esclarecem como elas entendiam a sua aplicação prática. A vasta maioria das ilustrações são tomadas do período em consideração 1675 a 1705, tá? E das igrejas conhecidas por terem adotado o documento. Então, amados, isso é o que o autor vai chamar de impulso primitivista.
Esses primeiros pais tinham um impulso primitivista. E na raiz da eclesiologia dos batistas particulares, havia esse forte impulso, amados. Um teólogo, historiador, Ted Leroy Underwood, identificou isso como a ênfase na fé e na prática do primeiro e mais antigo padrão, conforme descrito no Novo Testamento, que envolveu esforços para recriar ou imitar esse padrão no presente. E ao longo dessa investigação, será evidente que os batistas procuraram, incansavelmente, aplicar esse princípio à sua doutrina e prática. Foi esse o ímpeto por trás do desenvolvimento do batismo dos crentes, da prática da imersão, da ordem e governo da igreja, dos papéis dos oficiais, dos vários aspectos da adoração e relacionamento, de colaboração entre as igrejas. Então, esse livrinho que vocês compraram também é um livro de uma da igreja desse período, uma das. E ali você vai ter contato como que eles escolhiam os novos membros, quais eram os critérios estabelecidos, né? Batismo também, vai falar sobre batismo, enfim. Mas tudo isso está compilado aqui nessas 100 igrejas. Então, uma autoestima pelas escrituras, aí vem o solo da escritura, combinado com a crença na presente atividade de Deus, em Cristo, na Assembleia Reunida, levaram os batistas a definir e desenvolver sua doutrina da igreja com cuidado e atenção. E estudando, amados, né, que nós somos suspeitos para falar isso. Olhando para as Escrituras e olhando para a eclesiologia que temos aí disponíveis em várias denominações, eu digo aos irmãos, eu sou batista por quê? Por que eu sou batista? Eu poderia ter colocado qualquer placa ali, correto? Qualquer placa. Mas por que eu sou batista? Porque eu vejo que a eclesiologia batista, ela é a mais próxima das Escrituras. Ela é a mais fiel, a mais fidedigna. A imersão no batismo, né? Todos os princípios aqui que governam o nosso culto, são princípios bíblicos, né? Então, louvado seja Deus pelo surgimento dos batistas no século XVII. E nas palavras de um de seus líderes, diz o seguinte, abre aspas, a edificação e beleza da igreja, que é o tema aqui, né, o título do livro, dependem muito da sua ordem, não uma ordem ditada pela superstição ou caprichos de uma pessoa contenciosa, mas uma ordem que a conforma com a vontade de Cristo. O que ele está querendo dizer? Onde encontramos a vontade de Cristo? Nas Escrituras. E como um todo, os batistas particulares forneceram uma imagem de uma eclesiologia viva, estabelecida por um desejo primitivista, de olhar para a igreja do primeiro século, para os apóstolos, de fundamentar suas práticas nas Escrituras e serem consistentes com o ensino da sua confissão. Seus métodos podem ajudar seus herdeiros teológicos a pensar mais criteriosamente sobre as práticas que adotam na vida da igreja e a esclarecê-los melhor ao que significa subscrever a confissão de fé nos nossos dias. E aqui encerramos a introdução de hoje. Pergunto aos irmãos, deu para ter uma ideia então geral de qual será o caminho que percorreremos aqui? Esse será o caminho, tá? Um caminho histórico, um caminho de averiguação, e para nós entendermos o que é ter uma confessionalidade na prática da igreja. Então que o irmão se empenhe. Não terá prova esse estudo aqui, tá? Mas não significa que eu não vou deixar o material lá disponível para você estudar. Quem vai estudar, eu não sei, né? Mas vai ficar disponível lá para o irmão, tá bom? Mas é de suma importância. Tá? As pessoas que vão chegar para a nova membresia, estudar este livro assim, junto com a igreja, como está sendo, né, será de suma importância. Tá bom? Principalmente para entender a prática eclesiológica batista. Amém, irmãos? Ficou alguma dúvida? Entenderam aí? É importante, irmãos? Né? Então, isso aí vai nos trazer maturidade, acredito eu. Maturidade. Tá bom?
e aqueles que almejam episcopado, tem que ser confessional 10 vezes mais, né? 10 vezes mais. É igual assim, o caso do meu avô, né? Que ele era um batista muito antigo, muito tradicional, e ele era calvinista na época, mas tudo se perdeu com o tempo. Então hoje ele acha um absurdo o calvinismo. Mas minha mãe falou, pai, a senhora acreditava em tudo isso? Ou seja, porque se perdeu, né? As igrejas deveriam ser confessionais do passado, onde ele frequentava, né? Mas se perdeu tudo. É que muitos encaram a confissão como restritiva demais, né? Ela fecha o nicho. Um jovem me procurou ontem perguntando sobre a igreja e perguntou como nós lidamos com as pessoas que chegam aqui, por exemplo, que são arminianas. Eu falei, simples, estudando a nossa confissão. A pessoa tendo contato com a confissão, ela já vai ver o que nós cremos e ali ou ela vai aderir e subscrever ou ela vai embora. Não tem problema com isso, né? A não ser que seja um hipócrita, mentiroso, né? Que fala, não, eu subscrevo. Mas aí é uma questão da consciência dele com Deus, né? E aí ele fará um juramento falso perante Deus, aí ele lida com Deus depois. Mas é simples. Mas o avô da minha esposa, ele tem princípios até hoje do dia do Senhor. Ele entende. Se você falar para ele sobre o dia do Senhor, ele entende. Porque antigamente as igrejas da Convenção Batista Brasileira, até 1986, se eu não me engano, a confissão deles era a confissão de New Hampshire, aqui no Brasil. A confissão de New Hampshire foi uma confissão pensada dos Estados Unidos, tá? Prioritariamente calvinista e confessional. Tirada da nossa, Confissão Batista, de 1689. Só que a partir de 1986, eles largaram, fizeram a sua declaração doutrinária, que agrada gregos e troianos. Você até percebe alguns insights calvinistas na declaração. O pastor Marcos Paixão fez uma série de aulas só falando sobre a declaração de fé deles, da CBB. Ele falou, olha aqui esse parágrafo, isso aqui é calvinista, isso aqui é da nossa confissão. E ele vai comparando. Só que logo depois, às vezes no mesmo parágrafo, eles já dão, não, mas também, né? Aí já insere princípios, né? Para agradar outras vertentes aí teológicas, né? Que para nós é heresia, né? Então assim, quando algo é restritivo demais e eu tenho por intenção na igreja atrair o maior número de pessoas, eu não vou adotar. Lógico que eu não vou querer ser confessional. Então ser confessional já parte de um princípio que eu não tenho que me preocupar com o número de pessoas, e sim com qualidade. E essa é a visão da nossa igreja, tá? Eu me preocupo, os irmãos já devem ter percebido isso, né, nesses 3 anos, eu me preocupo muito com a qualidade do seu estudo, com quanto que você está buscando ao Senhor e se empenhando. Eu me preocupo muito com isso. Por isso que eu sou chato, eu cobro você, né, para fazer a prova, fico falando, fico exortando, e vou continuar, irmão. Porque eu sei que a igreja depende disso. Eu sei que a igreja precisa ter uma maturidade confessional, tá? Para que não seja como o avô da minha esposa. Passe daqui 20 anos, você já esqueceu confissão, já esqueceu tudo, você já não tem nem mais identidade. Qualquer culto aí, qualquer cultinho aí, né, qualquer sinagoga de Satanás está te agradando. Eu não quero isso para a sua vida, tá bom? Então que você se empenhe, estude, medite, tá bom? E busque ao Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos.